Boa noite, meu nome é José Vinícius e dessa vez vou apresentar a Quinta Sprint. No nosso aplicativo Sun Mobile temos esse primeiro layout dentro do app, que é o layout principal, que ele utiliza uma stack. O tipo stack ele vai simplesmente listar as telas, vai exibir uma tela como se fosse uma pilha. Então ele exibe primeiro o index, que porventura chama o login screen e o register screen. Nisso, o login ele redireciona para a seguinte pasta: aluno, coordenador, monitor, professor. Dentro de ambos citados, esses tipos de usuários, todos eles possuem o mesmo padrão, que é o drawer. O drawer é o menu de fora, lateral. Bem, e por que existem essas pastas todas? Elas são simplesmente para separar o que vai ser exibido para cada tipo. Então, cada uma dessas pastas possui o seu layout único, que no caso, para os tipos de usuários, são o layout de drawer, onde chama as suas seguintes páginas. No caso do aluno, apenas o index. Por exemplo, o coordenador, ele também chama a página, além da index, chama o list monitor screen, vai listar todos os monitores, mas também utilizando o drawer. Já dentro da tela de screens, elas são telas que serão usadas em outros tipos de usuários, serão porventura chamados futuramente, mas que não são necessários para apresentar no drawer, pois se cada uma dessas pastas forem colocadas no drawer, elas serão sempre exibidas dentro dessa tela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Antônio David, sou o gerente responsável pela Quinta Sprint e fiquei responsável pela implementação do Firebase ao projeto. Bom, já adianto que implementar o Firebase não foi tão difícil, pois o Firebase é um banco de dados NoSQL que já tem uma grande compatibilidade com aplicações web. Então, dessa maneira, não foi um desafio tão grande, por assim dizer. O O Firebase, falando brevemente, ele funciona no formato de coleções de documentos. Então, haverá uma coleção e essa coleção vai ser preenchida por documentos. E essa configuração que eu utilizei para poder utilizar no projeto, aqui são campos sensíveis que eu botei no ponto .env antes de enviar para o Git, que você só faz um install do Firebase app. Aqui é uma função do Firebase que é para autenticação de perfis de usuário, assim tornando cadastro e login funcionais. Indo para a aula de monitoria, que foi uma entidade nova criada, ela possui os mesmos campos do formulário de criação de monitoria e ela também possui o UID e a matrícula, que o UID será o e-mail de quem criou e a matrícula de quem criou, para poder ficar salvo junto com a monitoria. Indo para os services, que são o CRUD, que a monitoria pode fazer, ela é mapeada como uma coleção chamadas aula monitoria. Esses serão os campos, como falei anteriormente, o ID será o e-mail do usuário e a matrícula dele. Obter perfil vai ser a função utilizada para buscar lá no Firebase o e-mail e a matrícula. Aqui é o CRUD padrão: criar aula, listar aula, observar aula, atualizar aula e excluir aula. Agora indo para as telas que utilizam no Firebase, começando pela tela de cadastro. Tela de cadastro que traz a autenticação e a criação lá do Firebase, config. E aqui abaixo ela salva o usuário
criando uma nova coleção chamada usuários, salvando a matrícula, o e-mail e o criado em, que é o dia e a hora que você fez o cadastro. A senha, ela não é salva no Firebase para o dono do banco de dados não ter acesso à sua senha, mas ela é importante ser passada e lembrada pelo usuário, por quem cadastrou, pois no login você passa a sua matrícula, que foi passada na hora de cadastro, e a sua senha que você usou na hora de cadastro. E pela verificação ser funcional, ser realmente feita, se você passar uma senha incorreta, que não bate com a matrícula passada, você não vai conseguir logar. Então você fez um cadastro à toa. Então é muito importante você saber sua senha. E aproveitando a deixa, ao você realizar um cadastro com sucesso, você vai para a tela de login, utilizando a navegação que José Vinícius fez, funciona automaticamente. Aqui, ó, router push login screen, indo para o login screen, você faz o login, você passa a sua matrícula e a sua senha, que é feita uma requisição ao Firebase, onde eu envio a matrícula passada, e caso exista um usuário com essa matrícula, ou seja, igual matrícula, eu testo a senha. E se a senha for correta, o login é realizado com sucesso e você é passado para a tela professor. Acredito que Vini já tenha comentado isso na parte dele, mas eu vou só reforçar aqui na minha, que atualmente estamos usando o formato de várias versões de telas, onde futuramente utilizaremos o Firebase para fazer esse versionamento e não ter mais aqueles botões para mudar o perfil professor, o perfil monitor. Mas por enquanto você é redirecionado para a tela professor, caso você faça o login da maneira correta. Aproveitando a deixa também, irei para lá. O index TSX de professor é o calendário que utilizamos nas outras versões do projeto, que tudo padrão, só que agora ele para de ler do Async Storage e começa a ler do Firebase. Aqui faz as importações do Firebase e descendo um pouco, vemos que a regra persistida agora possui um tipo novo, que é o tipo monitoria ou núcleo, que Rafael ele fez a implementação de núcleos e agora temos monitorias e núcleos. Os núcleos também são um tipo de aula e eles também são lidos no calendário. O calendário mostra quando há uma aula de monitoria, há uma bolinha azul demarcando o dia, e quando há uma aula de núcleo, há uma bolinha amarela marcando o dia. Mas agora fica a pergunta: se há uma aula de núcleo e uma aula de monitoria no mesmo dia, o que acontece? Bom, a resposta é uma bolinha verde, que é a junção de uma bolinha azul e uma bolinha amarela. Bom, eu gostei muito disso. Foi muito divertido fazer, ficou muito legal. Continuando, para isso funcionar, foi necessário fazer uma nova marcação, que marca como amarelo, mas a leitura do Firebase, que é feita aqui abaixo. O que acontece aqui é o simples: é feita uma requisição no banco de dados e procuro a coleção aulas de monitoria. Nessa coleção eu pego os dados delas e faço algo bem parecido com o map do JavaScript. Na verdade, é literalmente o map do JavaScript. Eu faço passando o doc, aí o raw se torna os dados de doc, e o raw é um objeto que conterá tudo
que há no Firebase. Dessa maneira, ele vai ter data hora, vai ter descrição, frequência, criado em, o local, a matrícula, todos os dados. E aqui é passado, aqui é feito uma... Eu pego todos os dados um por um. Eu pego descrição, fazendo raw.descrição, frequência, tudinho. E para núcleos, a mesma coisa. Existe uma set de regras também feita para fazer uma limpeza e um join futuramente, onde eu pego todas as audiomonitorias que tenham ocorrido, eu salvo elas em uma array, depois eu limpo, pego todas as aulas de núcleo e boto em outro array e depois dou join nelas, eu junto elas para formar apenas uma array contendo todos os núcleos e todas as monitorias. Bom, fora isso, que é a marcação, temos também a alteração feita nos cards. Antes os cards não mostravam quem criou, não mostravam a matrícula nem o e-mail. Agora mostram. E indo para a criação, ela agora recebe apenas os dados, pois o formulário também recebeu uma pequena reformulação agora que adicionamos o Firebase. Ele retorna esses dados todos formatados para facilitar tudo para a tela de criação, e a tela de criação apenas salva os dados lá no Firebase. Essa é a tela de criação de núcleos, que Rafael foi responsável, importando Firebase, tudo bonitinho. Aqui eu pego os dados, a mesma função utilizada lá no Audiometria Service. Eu apenas pego o perfil, salvo junto com os campos aqui abaixo. Eu crio uma coleção nova chamada aulas núcleo. Então tem a matrícula, o ID, mesmos campos da alimentaria, só que agora para núcleos. Bom, essa foi a minha parte. Espero que tenham gostado. Estou muito orgulhoso do trabalho do meu grupo. E agora eu deixarei com o Rafael. Bom, para essa sprint eu fiquei responsável por fazer a tela de agendamento de núcleo e também a tela de visualização dos agendamentos, dos núcleos que foram agendados, no caso. Na tela do agendamento do núcleo, o fluxo principal do algoritmo vai funcionar da seguinte forma. O usuário ele vai preencher os campos nome, data, hora, local e frequência, também a descrição. E aqui embaixo vai ter o botão criar, que quando o usuário apertar, ele vai chamar a função handleCreate, que dentro dela vai ser feita a validação para verificar se todos os campos foram preenchidos e também se a data e a hora que o usuário selecionou já não é uma data que já passou. Aí depois disso, depois de ter feito a validação, a função ela vai enviar os dados para o Firebase. Essa parte do Firebase, quem vai explicar melhor vai ser Davi, que foi ele que ficou responsável. Aqui no caso dos componentes da tela, a gente tem um text input, que vai ser usado para capturar texto com o nome e a descrição. Em que o campo da descrição eu utilizei o multiline para ficar um pouco maior e dar conforto ao usuário na hora da escrita. Aqui o date time picker, que é utilizado para escolher data e hora. O picker, que ele é utilizado, vai ser utilizado para pegar local e frequência, que evita que o usuário tenha que digitar manualmente. E agora eu vou falar um pouco sobre a tela de visualização. Uma tela um pouco mais simples, em que ela é mostrada, em que nela a gente mostra os núcleos que foram cadastrados de forma organizada. A ideia é que o usuário ele tenha uma visão rápida das matérias e da quantidade de aulas que estão disponíveis em cada núcleo. De forma bem direta, aqui a gente vai ter um array
dado com alguns núcleos de exemplo. Esse array ele vai ser passado para o flatlist, que vai ser responsável por renderizar a lista de forma organizada, de forma ordenada. E cada item da lista é exibido dentro de um cardzinho. Ele vai mostrar o nome do núcleo e a quantidade de aulas.